esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar que ele tem muita importância. A gente vai observando com as criancinhas pequenas. Ela é importante. Então, quando chega uma visita, um conhecido, fala-se bem daquela criança. Mas quando a criança não colabora, também fala-se dela de uma maneira de repreendê-la, posicionando ela na vida. Então nós também somos assim. Temos que lembrarmos que para moldar, a pessoa tem que fazer um trabalho com ela a vida toda. Não é para um período. A gente vai observando através das décadas, aquele que foi deixando, aquele que foi ficando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Tudo Terá que se tornar novo. É muito importante a pessoa lembrar assim que todas as pessoas que já estudaram sabem assim que essas palavras existem. Tudo terá que tornar-se novo. É bem importante cada um lembrar que se a pessoa tem pequenas falhas, pequenos defeitos, na sequência dos anos isso virou um pendor. Então tornar-se novo quer dizer assim que a pessoa trabalha num ambiente. Ela tem que lembrar que aquele ambiente é de todos. Então a colaboração é de todos, não é de um. E aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, eles se tornam diferentes dos outros. Fica bem fácil assim da gente ir observando, porque a pessoa passa a ter um conhecimento das leis do Criador. O livro Na Luz da Verdade, a mensagem do Grau, ela é um livro de instrução. Ele dá a informação e ele vai dando as advertências. Então a pessoa que vai assimilando essas informações, dentro dela vai tendo uma condição também especial. Porque quando a pessoa apresenta-se qualificada para a vida, a condição do seu sangue é diferente. A gente vai observando assim, que tem trabalhos rudes, tem trabalhos pesados, mas cada pessoa tem que enquadrar-se na sua capacidade. Então, durante a nossa vida, a gente tem que ir qualificando para aquilo que nós nos enquadramos. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que no reino do milênio, todas as coisas antigas não servem. Quer dizer, a falta de disposição, a boa vontade, a falta do conhecimento. E se a pessoa não se esforçar, ela vai ficando para trás. A gente observa assim, a criança na escola, ela esforçou, ela vai caminhando na frente e ela vai desenvolvendo outras habilidades, é chamada para fazer determinadas funções. Apresentação do grupo, trabalhos individual. Então, isso é físico. Na nossa vida interna, no nosso desenvolvimento, conhecendo a diferença das coisas de matéria grosseira que nós necessitamos, as coisas do raciocínio e as coisas para o espírito. Então a evolução de cada um de nós se encontra assim, o que tem conhecimento de todas as coisas e o que faz a diferença. E como a pessoa está caminhando na vida, isso é físico. Então, se a pessoa caminha de qualquer maneira ela vai ficar lá na frente. Então, nós não podemos, assim, descuidarmos. E essa condição é individual. Se a pessoa tem vontade de ser promovida na vida, ela tem que ir apresentando as qualificações. Então, na vida interna, na vida de desenvolvimento do nosso espírito, é o mesmo procedimento. Temos que nos qualificarmos para a vida. E isso é físico. Então, se a pessoa descuidou, ela vai ficando. E depois é aquela condição bem importante que a gente vê nas escolas. A criança não acompanhou durante o ano o seu período letivo, fazendo as recomendações que os professores indicam e fazendo um pouco mais. Porque não é somente fazer o mínimo, ou ser o mínimo ou o mediano, não, fazer um pouco mais, para a pessoa sair desse grau.
Então, no final do ano, ela vai apresentar limitação para concluir aquele ano letivo. Então, é aquela correria de aulas de reforço. Então, nós somos assim também na nossa vida interna. Cada um tem que lembrar que o movimento interno, isso é físico, isso é verdadeiro. Porque se a pessoa na velhice ela se encontra segura, é porque ela caminhou a vida inteira em direção à luz. E ela foi trabalhando, tirando os pequenos defeitos. Então a gente fala assim que é pequenos defeitos, mas no reino do milênio tem o sim e tem o não. Tem a pessoa que tem defeito e tem a pessoa que não tem defeito. Não tem tamanho do pequeno defeito. Então aquele que colabora, aquele que está sempre observando o todo da moradia, do seu ambiente de trabalho, o benefício é de todos. Porque no caso da refeição, a refeição foi preparada normalmente por uma pessoa na moradia ou por duas pessoas. Todos serão beneficiados com a refeição. A limpeza da moradia, aquela moradia se encontra limpa, organizada, as gavetas se encontram organizadas. Então o que acontece? A colaboração tem que ser de todos. Quando a pessoa se prontifica assim na vida, ela se encontra evoluída. Isso para a matéria grosseira. Para a vida interna da pessoa é o mesmo procedimento. Nós sabemos assim que os nossos pensamentos, eles criam formas e cada um pode ir confirmando assim. O sentimento da pessoa cria forma. Cada pessoa tem que lembrar que ela tem que ir lembrando sempre dos seus pensamentos e ela tem que ir construindo coisas construtivas. Com o seu sentimento, ela tem que lembrar que ela tem que ter uma firmeza. Fica bem fácil assim de saber aquele profissional que cuida da saúde, aquela pessoa tem um sofrimento. Então não adianta falar para aquela pessoa que ele compreende o sofrimento dela. Ele tem que atuar de uma maneira conforme precisa para, na sequência, aquela pessoa ficar sem o sofrimento. Não adianta querer falar que tem dó daquela pessoa que está sofrendo. Tem que ver se desenvolve o conhecimento para auxiliá-la. Então, na nossa vida, nós temos que nos tornarmos práticos e temos que lembrarmos assim, que uma pessoa só evolui quando ela tira o pé do degrau de baixo. Então, ela sobe a escada. Se ela continua com o pé no degrau de baixo, ela continua parada. Temos, assim, muitas coisas que nós precisamos de ver como nós somos vistos. E fica bem fácil assim quando uma pessoa tem inveja. Ela manifesta o jeito dela manifestar. Aqueles que convivem com ela falam que a inveja brota dela. Mas o próprio tem que fazer um trabalho assim de ir observando o seu tipo de pensamento, o seu tipo de sentimento. E ele tem que lembrar assim, que no conjunto, aquele que não colaborou, aquele é que vai ficar para fora. Tanto é que tem muitas reuniões assim de família que querem falar alguma coisa ou que querem ter uma reunião diferente, então falam entre eles para não convidar determinada pessoa. Porque aquela pessoa, ela vem sempre com uma condição de aborrecer todos. Vai sendo excluído. Isso é físico, isso é verdadeiro. Na nossa vida interna, de evoluirmos, nós temos que lembrarmos que nós temos as irradiações, que o nosso semelhante pode não perceber, mas as irradiações elas são verdadeiras. Aquela pessoa tem um tipo de irradiação que as crianças aproximam dela. Aquela outra tem um tipo de irradiação que ela foi evitada nas reuniões que se fazem. Então, nós temos que ver como nós somos, como nós nos encontramos irradiando. E nos esforçarmos para melhorar a nossa irradiação. Não é o outro que vai nos melhorar, não é melhorar perto do outro.
porque fica bem fácil assim, a pessoa tem uma moradia e ela tem uma noção de todas as coisas que existem naquela moradia. Quando muda algo do lugar, a pessoa sabe, percebe. Muitas vezes ela pode não falar, mas ela notou uma diferença e ela pergunta. Essas coisas nós temos que trazer para dentro de nós, para ir observando como nós somos e como nós temos pequenos defeitos, pequenos erros. Então não podemos ter nada. Isso é verdadeiro. Porque quando tem alguma coisa, a pessoa tem. Para a pessoa tornar-se pura, para ela passar para o reino do milênio, ela tem que lembrar que ela tem que acompanhar as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade diariamente. Assim como aquele jovem que se encontra no período de estudo, ele acompanha diariamente os seus ensinos escolares. Porque na referência daqueles que não acompanhou, vai ficar para trás. E para a pessoa depois mudar o grau dela é muito mais trabalhoso. Então a ponderação a vida toda é necessário para cada um de nós. E o esforço é físico, não é mais ou menos. Se a pessoa lembra assim, ela tem que fazer esforço a vida toda. Aquela criança que já se encontra maior e que ainda não sabe colocar o sapato, ela é observada diferente. E aqueles que têm um profundo conhecimento do comportamento humano falam que ela se encontra atrasada. Então, quando nós vemos uma pessoa perguntando para outro a idade, perguntando a idade da criança, quanto tempo tem, então o que a pessoa está querendo fazer? Ela está fazendo uma avaliação daquilo que ela está vendo, daquilo que ela está ouvindo, se está de acordo com o que está apresentando. Essa referência a gente tem que trazer para dentro. Então a vida de uma pessoa é bem importante assim. Não somos o centro do universo. Então nós temos que admitir assim, que nós somos uma participação do universo. Então aquela referência de achar que somos importantes, nós vemos assim que nós muitas vezes não somos importantes nem para os filhos, porque quando nós sabemos de um comportamento do filho, que ele mudou de localidade, de moradia, ele não nos participou. Está participando quando está mudando de emprego. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, nós somos importantes somente para nós. E essa importância é se nós estamos trabalhando conosco para percebermos como nós somos e como nós estamos fazendo para tirar o pé do degrau de baixo. Então, aquele esforço é constante. Então, nós temos que lembrarmos assim, que os animais que vivem soltos, eles se encontram despertos. A gente pode observar quando eles são filmados e que aproxima e a gente vê no vídeo, o nariz está sempre mexendo, a orelha está sempre mexendo e ele está sempre olhando para os lados. Quer dizer que todas as coisas têm cheiro, então ele está cheirando. E todas as coisas fazem ruído, então ele está ouvindo. Nós temos que desenvolver as capacidades para nós mesmos, e observando assim que a importância que nós temos se nós nos tornamos qualificados. Essa é a importância. Então, para entrarmos no reino do milênio, a pessoa tem que lembrar que ela não pode ter pequenos defeitos, pequenas mazelas. Ela tem que encontrar-se qualificada. Porque aquele jovem que acompanhou os estudos o ano inteiro, numa parte do segundo semestre, ele já concluiu as notas que ele precisaria de ter, ele já tem. Então, ele vai concluir o ano porque tem a obrigação de comparecer no ambiente de ensino, para ele ter aquelas informações. Então, isso é físico, isso é verdadeiro. Para nós, para nossa vida interna, para nós nos elevarmos, é o ano inteiro a pessoa estudando o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, de ir observando ela mesma, como ela está trazendo essas informações para ela. Porque para todas as outras informações da vida, de matéria grosseira, aquele que vai adquirindo aquelas informações, ele transmite para os seus colegas de trabalho. Então ele teve um aprimoramento para mexer naqueles instrumentos
ele tem uma responsabilidade de trazer aquelas informações, as anotações e dar para o seu superior, e esse superior ministra o curso junto com ele para o resto da equipe. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para nós, como é que nós estamos fazendo conosco? Para nós continuarmos nesta condição de entrar no reino do milênio. Então a pessoa tem que lembrar assim, que a vida nos apresenta como se fôssemos moles, que tudo pode e que tudo é permitido. Nada é permitido, é só observar uma criança pequena, andando com um copo de vidro na mão, andando com uma faca, com um garfo. Não é permitido. Maiorzinho um pouco, é comum assim da criança querer mexer na água no período de calor, o adulto deixa, e ela quer mexer nos talheres que se encontram ali para serem lavados. O adulto dá a explicação da segurança necessária que precisa, e dependendo da idade, não deixa. Primeiro, porque não vai ficar limpo direito. Segundo, porque ainda não apresenta nenhuma segurança. Em alguns casos, o adulto dá o sabonete para a criança brincar. Isso é físico. A pessoa tem que lembrar que ela tem que ir graduando, ela tem que ir esforçando-se. Então, a nossa vida interna só tem importância para nós. E para nós nos envelhecermos e ter a condição de entrar no reino do milênio, a pessoa tem que encontrar-se nesta condição de purificada. A purificação é de dentro, não é com o auxílio de outras pessoas. Porque aquele profissional que assimilou aquelas informações daquele curso, ele assimilou de dentro. Para melhorarmos de dentro, para entrarmos no reino do milênio, a pessoa tem que lembrar que o livro Na Luz da Verdade é a porta de entrada. Porque com as informações que nos fornecem, a pessoa vai vendo assim do conceito antigo que ela tinha. E ela tem que lembrar assim, que aquelas informações antigas, ela tem que tirar de dentro dela. Porque o caminho que ela estava anteriormente era o caminho do pai, era o caminho dos tios. E esse caminho não trouxe saúde, não trouxe aquela segurança, e muitos perdem a consideração dos seus descendentes. Porque é físico, quando a pessoa não tem uma perspectiva de vida, quando não tem saúde, quando não tem costume bom, o seu semelhante não a considera. E a gente vai observando que a consideração é também com os animais. O animal enfraqueceu, adoeceu, se ele não recuperou, ele é abandonado, ele vai ficando para trás. E a gente vai observando assim em épocas anteriores, pelos relatos, nos trajetos que faziam e as limitações que existiam de uma localidade para outra, aquele que ficava fraco, ele ficava para trás, deixavam para trás. Porque todo aquele grupo tinha um propósito, aquele não deu conta. E muitos nem iam nessa caminhada, porque sabiam que fisicamente não teriam a condição, devido à idade que se encontrava muitas vezes. Então esse respeito a pessoa tem que ter com ela. Nos esforçarmos é a vida toda. Tudo tem que tornar-se novo. Então, o tornar-se novo é tudo que nós temos, é tudo que nós recebemos. E como nós podemos desenvolver uma capacidade de nos tornarmos como aquele professor, qualificar-se para a vida, que se acontecer de pessoas vierem a nos perguntar alguma coisa, ter a capacidade de dar a informação, a instrução. Porque aquele professor que qualificou para a vida, ele mudou dentro daquele aluno, dentro daquela aluna, que agora, anos depois, ele teve filhos e ele quer colocar o nome daquele professor naquele filho. Então, essas qualificações, nós temos que nos esforçarmos para termos, é da responsabilidade individual. Fazer parte dos que têm o saber, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser diferente. Tem que lembrar sempre, nós temos que ter dentro de nós assim,
São pequenos defeitos, são pequenas falhas. Agora são pequenos, mas no reino do milênio não tem. Tem o sim e tem o não. Tem o defeito, não tem o defeito. Um pequeno defeito a gente sabe assim que é bem grave, porque pessoas, alguns conhecem, e como é de meu conhecimento, tinha determinados costumes, 20 anos depois passou por situações, voltou àquele costume antigo, 10 anos depois. A pessoa sabe assim que se tem defeito, tem defeito. Não é pequeno, é defeito. Porque numa empresa que trabalha com peças, que trabalha com modelagem, não tem defeito. A peça, a modelagem tem que estar 100% conforme é planejado. A gente vai observando também na construção, um prédio alto, a gente vê assim que não pode ter nada, porque ele tem que estar 100% conforme o planejado, conforme o vento, conforme tudo. A estrutura não pode ser mais ou menos. Então, na nossa vida interna também é assim, não tem que ter defeito. E para a pessoa lembrar disso, ela tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. É físico, porque ele nos auxilia, porque a pessoa vai vendo, dentro dela ela muda a norma do tempo e do espaço, e ela vai vendo como ela precisa de tornar-se conhecedora dos ensinos e recebendo as exortações, porque a pessoa vai orientando-se por ela mesma. Então, essa orientação a gente sabe assim que muitas vezes a gente ouve. Se a pessoa está bem perceptível, dentro dela, ela quer falar alguma coisa, ela pondera, ela segura, porque não é para falar agora, não é para falar desta maneira. Então ela vai desenvolvendo dentro dela o jeito correto para aquilo que precisa de ser. Então o esforço é a vida toda, não é mais ou menos. Toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar que um pequeno defeito no reino do milênio conta-se como defeito. Então, no reino do milênio é o sim ou é o não. A pessoa tem defeito, tem defeito. Para ela passar para o reino do milênio, ela tem que ser como aquela criança na escola. Todos os dias ela vai fazendo as recomendações do professor e ela tem que ter um aprofundamento a mais. Para nós é o mesmo procedimento, para a nossa vida interna. Só tem importância se nós nos aprofundarmos com os ensinos. E a nossa vida é importante somente para nós, porque o irmão de sangue foi para uma outra localidade, o filho foi para uma outra localidade, e aquele trabalho que nós tínhamos, então venceu o tempo e aquela pessoa parou de trabalhar. Isso é físico, porque em muitas empresas acontece, quando a pessoa vence o tempo de trabalho, ela é dispensada. Justificam assim. Não, nosso entendimento é que quando você começou a trabalhar conosco, era até sua aposentadoria. Então, aquilo que a pessoa pretendia, acabou. Isso a pessoa tem que lembrar assim. Algumas pessoas falam assim que ficou pisando no ar. Ficou pisando no ar porque ela não tinha nenhuma perspectiva para a sua vida interior. Ela não sabia fazer nada para ela. Ela só sabia fazer as coisas para os outros, para a sobrevivência, e ela não foi graduando na sua vida interna. E ela também não foi observando, porque ela parou de ser importante. Determinada idade, a pessoa não pode continuar trabalhando. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, como ela se encontra, qual é o procedimento que ela precisa de ter para ela avaliar-se. E essa avaliação é ela que tem que fazer. E essa avaliação fica bem fácil assim da gente ir observando que o outro sente. Então a pessoa descuidou na vida, independente da profissão da pessoa, independente da idade. Então dirigem-se a ela com consideração. Se ela continua esforçando, se ela parou de esforçar, ela perde a consideração. Então a consideração é a vida toda e é a referência. Então a pessoa não pode avaliar mais ou menos,
porque as avaliações mais ou menos são sempre de acordo com o raciocínio, porque nós temos essa coisa muito interessante assim conosco, né? Nós vamos fazendo uma avaliação, nós vamos fazendo aquela condição assim de achar que não, e nós vamos achando. Mas a verdade é uma só, porque naquele caso daquele aluno que descuidou, se os pais não derem a ele aquela condição de aula de reforço, aquele ano letivo ele perdeu. Para os pais é muito ruim, porque aquela criança, em relação ao que a sociedade cobra, os pais descuidaram. Os irmãos, os tios daquela criança. E aquele que perdeu o emprego é o mesmo procedimento, a sociedade cobra. Os irmãos cobram porque que ele perdeu o emprego, a mulher cobra, o marido cobra, o comportamento que teve, o descuido que teve. Então nós temos que lembrarmos assim, que para muitas coisas na vida física, de matéria grosseira, nós somos cobrados. Então tem muitos casos assim, do jovem ir trabalhar, e ele então fala das dificuldades, o pai fala que tem dificuldade mesmo, porque os colegas de trabalho, a distância, mas o pai quer que ele trabalhe justamente para que ele tenha o amadurecimento, para que ele fique esperto na vida, e ele vai fazendo esta referência. Depois ele recebe a orientação que ele pode mudar de trabalho, que ele precisa de fazer um curso para ele ter um aprimoramento. Para nós entrarmos no reino do milênio e que todas as coisas terão que tornar-se novas, é o mesmo procedimento. Nós temos que nos qualificarmos com as informações, com as instruções do livro Na Luz da Verdade. E temos que lembrarmos assim, que nós não podemos falar conosco de maneira branda, achando assim que depois nós vamos ter a oportunidade. A gente tem que lembrar assim, quando a pessoa entra num rio e ela quer atravessar para o outro lado, ela tem que lembrar que se ela tem a capacidade de nadar atravessando, e ela faz uma programação do lugar que ela vai sair do outro lado. Porque ela sabe assim que independente das braçadas que ela vai dar, o rio vai fazer um movimento e o rio vai arrastá-la. Então aqueles que têm o conhecimento, que foram criados na beirada do rio, eles sabem disso. E muitos falam para aquele que está chegando agora, está visitando, está conhecendo aquele local, eles falam, não entra. Então ele já vê a pessoa, já vai fazendo a referência da pessoa. Para tudo na vida, nós temos o conhecimento. Mas o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é individual. Nós é que temos que fazer a avaliação de como nós nos encontramos. Não é na última hora, porque aquele aluno que recebeu as aulas de reforço no final do ano, não quer dizer que ele vai ficar qualificado para o ano seguinte, porque ele não tem a tradição de estudar, o alimento da casa dele é fraco, ele é desinteressado, os pais não têm costumes bons, porque prejudica muito os filhos, os pais que não têm costumes bons, costumes que prejudicam a saúde. Então esse jovem já se encontra enfraquecido. Para a vida, ele vai apresentar como mediano. Então tem muitos trabalhos assim. Mas para ele sobreviver mais facilmente, para ele ser diferente, ele tem que fazer um esforço dobrado. Para nós sobrevivermos no juízo final, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter o aprofundamento, nós temos que nos tornarmos qualificados e nós temos que lembrarmos assim, que não podemos ter pequenos erros. Porque quando a época do juízo final, um pequeno torna-se grande. Será o sim ou não. A pessoa não tem defeito, ou a pessoa tem defeito, não tem importância o tamanho. Estuda o livro Na Luz da Verdade.